Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai dar início ao estudo da termodinâmica. A termodinâmica ela estuda as relações entre trabalho e calor. Trabalho é energia mecânica e calor é energia térmica. Essa transferência de energia termicamente em calor ou vice-versa é o foco principal da termodinâmica. Antes de começar e falar dos princípios fundamentais da termodinâmica, eu vou lembrar um experimento histórico muito importante, que é o experimento de Joule. Então, um físico inglês chamado James Prescott Joule, vou colocar aqui, James Prescott Joule, viveu entre 1818 a 1889. Por volta de 1840 ele propõe um experimento e realiza esse experimento no laboratório, que é o cálculo do equivalente mecânico do calor. E aí dá origem a uma unidade importante na física para medir calor, que é a caloria. O Joule, em homenagem a ele, você tem a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades em homenagem ao Joule. Então, você tem um Joule como unidade de medida de energia na física. Ok? Então, temos aqui por volta de 1840 o experimento de Joule. Aqui você tem uma ideia, quer dizer, um desenho simplificado desse experimento. Tem aqui uma manivela. Essa manivela está ligada a um eixo e você tem um fio, uma corda ligada numa roldana, e aí você pode, colocando um peso aqui, um objeto de massa M, a uma certa altura da superfície do chão, você tem esse eixo ligado a algumas faixas dentro de um recipiente com água. Então aqui você tem as faixas que podem girar. À medida que esse corpo desce, essa ela vai girar. Esse giro, você vai ter associado a isso a energia cinética, meio índice quadrado. E aqui na queda do corpo você tem energia potencial gravitacional, mgh. Então o experimento de Joule, ele transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética nas faixas, nessas faixas aqui. E ele calcula o equivalente mecânico do calor realizado pelo trabalho da força-peso de um corpo que cai de uma determinada altura, transformando esse trabalho em calor e transferido para a água. Ok? Então você tem a água, aqui dentro tem água, você tem um termômetro, esse aqui é um termômetro que mede pequenas variações de temperatura. Termômetro colocado dentro do recipiente com água e devido à energia cinética, o trabalho realizado transforma-se em energia cinética nas faixas, e esse trabalho ser convertido em calor no movimento das faixas, você tem o aumento da temperatura da água, e com esse termômetro eu consigo calcular esse acréscimo de temperatura. Ok? Então esse é o experimento de Joule. O que ele concluiu dessa experiência? Ele conclui que são necessários uma certa quantidade de energia para aumentar em 1 grau 1 grama de água. Então você tem essa quantidade. Então a conclusão do Joule é essa aqui. Conclusão: são necessários 4,186 joules de energia para provocar uma variação de temperatura de 1 grau em 1 grama de água. E aí ele define essa quantidade de energia para variar em 1 grau, 1 grama de água, como uma caloria. Então aqui eu tenho uma caloria, uma quantidade de energia equivale a 4,186 joules de energia. Ok?
Então, experimento muito importante. E com essa ideia, a partir de agora, a gente consegue calcular a quantidade de calor, né, cedido ou fornecido por uma substância, por um corpo. Então, eu vou apagar. Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar para o tema termodinâmica e definir quais são as bases da termodinâmica, né, em que teorias físicas a termodinâmica se baseia. E aí a gente pode citar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, eu posso citar dois princípios. Você tem um princípio fundamental, da termodinâmica, e eu tenho o princípio da conservação de energia. Da conservação da energia. E o que seria o princípio fundamental? O princípio fundamental, você tem a lei zero da termodinâmica, a lei zero da termodinâmica diz que se você tem dois corpos separadamente, esses dois corpos num sistema isolado, eles estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo separadamente, então esses dois corpos eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então essa lei é muito importante, é um princípio, e a termodinâmica se baseia, né, está fundamentada em cima dessa lei também. E o princípio da conservação da energia seria a primeira lei da termodinâmica. Essa primeira lei da termodinâmica, você tem para um gás ideal, e a gente vai definir o que é um gás ideal. Você tem uma quantidade de gás e você fornece calor para esse gás, uma quantidade de calor, e no gás, parte desse calor, você vai variar a energia interna do gás, e outra parte vai ser para realização de trabalho, realização de trabalho do gás ou sofrida por ele. Então você tem essas duas partes, ou seja, você pode dizer que a quantidade de calor, que é uma quantidade de energia, é a soma da energia interna do gás mais trabalho realizado. E aí você pode dizer que a variação de energia interna do gás é a quantidade de calor menos o trabalho. Ok? Então aqui você tem o princípio da conservação da energia, representado por essa primeira lei da termodinâmica. Ok? Então você tem aqui o calor associado à variação de temperatura, você tem o trabalho associado à variação de volume do gás e a energia interna. Ok? Então essa é a primeira lei da termodinâmica. Vamos deixar aqui anotado. Bem? E vamos, se ela vale para um gás ideal, o que seria um gás ideal? Então vou apagar isso aqui. Um gás ideal, diferente de um gás real, o gás ideal seria definido dessa forma. Você tem aqui, ou o gás perfeito, né? Ele consiste em partículas com movimento aleatório e que obedecem, essas partículas desse gás ideal, eles obedecem às leis de Newton. Okay? E a segunda condição de um gás ideal, o volume ocupado pela molécula é desprezível comparado com o volume de todo o gás. Okay? A terceira, nenhuma força atua sobre o gás, sobre a molécula do gás. Então, se nenhuma força atua, somente na colisão entre uma molécula e outra, entre a molécula do gás e as paredes do recipiente. Okay? A quarta, as colisões entre as moléculas do gás ideal são elásticas e elas têm pequena duração. Então, o tempo das colisões é desprezível. Okay? E, finalmente, a quinta condição para um gás ideal é que as moléculas são idênticas, ou seja, elas possuem a mesma massa. Okay? Então, eu vou
lembrar, a gente vai falar isso um pouco depois, mas a energia interna de um gás ideal é definida assim, para um gás ideal: 3/2 nRT. Então aqui você tem a energia interna, 3/2, 3 meios, vezes o N é o número de mols do gás, a gente vai comentar. R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura termodinâmica, temperatura em Kelvin, ok? Então isso aqui é válido para um gás ideal. Para um gás real, essa equação ela não é válida, mas ela é uma boa aproximação para gases monoatômicos reais, ok? Mas para um gás ideal, essa a energia interna, representa a energia interna desse gás, ok? Eu vou lembrar uma fórmula aqui, porque existe uma quantidade importante, que é um número de Avogadro, e que ele define o que seria um mol. Um mol, mas vale para qualquer gás. Então, o mol, e mol vem da palavra molécula, então um mol de moléculas de qualquer gás é definido com essa quantidade, ou seja, é uma quantidade de matéria que contém um número invariável de partículas. Então, uma quantidade fixa de matéria que contém um número invariável de partículas dentro desse mol. Então, eu posso definir para o gás ideal e posso definir para qualquer gás. Então, essa quantidade, que é o número de Avogadro, representa 6,023 vezes 10 a 23 moléculas desse gás, de qualquer gás, ok? E o número de mols, que aparece bem aqui, esse N aqui, que é o número de mols de um gás, ele é o número de mol, o número de moléculas desse gás, o gás ideal, dividido pelo número de Avogadro, NA, ok? Dividido por essa quantidade aqui. Então esse aqui é o número de mols de um gás. Eu vou usar uma equação dos gases ideais, é a equação de Clapeyron. Ela calcula o volume de que um mol ocupa. Então vou definir. O Clapeyron era um físico francês e ele define essa relação usando as variáveis de termodinâmica, que são pressão, volume, temperatura, e ele define que essa quantidade aqui é diretamente proporcional ao número de mol, ok? Desse gás. Aí eu coloco aqui uma constante de proporcionalidade, constante dos gases ideais, e aí eu consigo escrever a equação de Clapeyron dessa forma. O produto da pressão vezes o volume é igual a N R vezes a temperatura. Essa é a equação de Clapeyron. Então, vou deixar aqui a equação de Clapeyron. E aí, calcular o volume que um mol ocupa, um mol de um gás, para qualquer gás. Então, vou isolar o V, o volume, nRT, dividido pela pressão. Vou usar a pressão em ATM, ok? Então, o volume que um mol ocupa, o número de mols vai ser 1 mol. A constante dos gases ideais em ATM é 0,082. A temperatura 273 Kelvin, dividido pela pressão de 1 atm. 1 atm. Então, se você calcula essas quantidades, você chega exatamente ao volume de 22,4, o volume em litros, 22,4 litros, o que representa o volume de 1 mol de um gás, ok? Então é válido também para os gases ideais, essa quantidade. E essa equação é importante, a gente vai comentar logo mais sobre ela, ok? Isso. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que a variação interna, de energia interna de um gás ideal é igual à diferença entre a quantidade de calor cedido ou recebido pelo gás e o trabalho realizado ou sofrido por esse gás. Então a gente pode escrever novamente a primeira lei, variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. É importante lembrar que a primeira lei da termodinâmica, essas quantidades, né, a energia interna, a quantidade de calor e o trabalho,
eles podem ser positivos, negativos ou nulos, né? Dependendo da situação, dependendo da transformação gasosa que a gente vai ver a partir de agora. Então as transformações gasosas, que são mais comuns, a gente vai estudar e aplicar a primeira lei da termodinâmica. Então, por exemplo, os sinais da energia interna, a variação da energia interna, o calor e o trabalho, a gente pode resumir. Então, a energia interna ela é positiva, ou seja, maior que zero, quando a quantidade de calor cresce e a temperatura também cresce do gás. Então, a energia interna aumenta, é positiva, se a quantidade de calor e a temperatura aumentar. E essa quantidade de variação da energia interna é negativa quando a quantidade de calor e a temperatura decresce. Aí você tem a diminuição dessas duas quantidades e aí a variação da energia interna ela é menor que zero, negativa. Okay? E ela é nula, ela é igual a zero quando a quantidade de calor e a temperatura são constantes. São constantes, não varia. E aí essa variação de energia interna ela é nula. A quantidade de calor da fórmula da primeira lei da termodinâmica, ela também pode ser positiva, a quantidade de calor. O gás está recebendo calor. Então quando o gás recebe calor é positivo. Negativo quando o gás perde calor. E é igual a zero quando não existe nenhuma troca de calor com o meio externo. Então não tem troca. Então pode ser zero. O trabalho também é usado pelo gás ou sobre o gás. Ele é positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser nulo. Ele é positivo quando o gás expande. Você tem aqui o gás expandindo na expansão. Ele é negativo quando o gás comprime, contrai. Ele é nulo quando não há variação de volume do gás. Então, quando o volume é zero, a variação do volume é zero, então o trabalho é nulo. Ok? Então, essa forma, a primeira lei da termodinâmica, ela soma esses sinais, todos os termos, assim, os sinais positivos, negativos e nulos. Então, vamos apagar essa parte. Vamos relembrar uma outra equação importante, que é a equação de Clapeyron para os gases ideais. E que ela é escrita assim: a pressão vezes o volume do gás é igual a NR vezes a temperatura termodinâmica. Essa equação, se a gente passar o T dividindo, que é a temperatura, colocar assim, pressão vezes volume, passar a temperatura dividindo, isso aqui vai ser igual a N vezes R. N é o número de mols e R é a constante universal dos gases ideais. Então você tem essa expressão. E isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Então, a partir dessa ideia, dessa fórmula, eu posso deduzir a fórmula da equação geral dos estados, a equação geral dos estados dos gases ideais. Essa equação de estado dos gases ideais, ela é escrita dessa maneira. Eu tenho um estado, dois estados, por exemplo, estado 1 e o estado 2, com variáveis de estado que mudam num primeiro momento e num segundo momento. Então, por exemplo, eu tenho no primeiro momento, no estado 1, eu tenho uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. E o gás muda de estado para uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Então, para relacionar esses dois estados do gás ideal, eu posso aplicar essa fórmula, a equação de Clapeyron, que é a equação de Clapeyron, e aplicar antes e depois, e aí escrever dessa maneira. Então, já que essa quantidade de PV sobre T é constante, então eu vou escrever aqui P1, V1, T1 é igual a P2,
V2T2. Então essa aqui é a equação de estado dos gases ideais, ok? E a gente pode aplicar nas transformações gasosas, essa equação de estado. Por exemplo, aqui você tem as transformações mais importantes, a isobárica, a isocórica, a isotérmica e a transformação adiabática, ok? Então vamos só analisar o seguinte. No primeiro momento aqui, a isobárica. O que é isobárica? Iso significa igual, então lembrando, iso significa igual. Então aqui eu tenho igual pressão, bárica é pressão. Então pressão igual. Então quando a pressão é constante, tem o gráfico, esse é o gráfico pressão em função do volume. O gráfico de uma pressão constante seria assim. A pressão era constante. Aqui eu tenho uma expansão, poderia ser uma compressão também. Então a expansão trabalha positivo, compressão trabalha negativo, né? A gente lembra aqui esse sinal. E aqui eu tenho uma expansão do gás. Então o volume inicial, o volume final. Só que a pressão é constante. Então isso aqui é uma transformação isobárica, ok? E aqui, se você quiser aplicar a fórmula, né? Equação geral, equação de estado dos gases, você pode aplicar aqui. E se você quiser calcular o trabalho, é calcular a área sobre essa curva aqui. Essa área abaixo da curva, né? Sobre a curva. Então essa área aqui, em vermelho, representa o trabalho. E eu posso calcular dessa forma. A fórmula do trabalho, na verdade, é a integral PDV, né? É a integral assim. Então, só lembrando a fórmula do trabalho, é a integral PDV. É integrando no volume do gás. De um volume inicial até um volume final. Então, no caso aqui da transformação isobárica, como a pressão é constante, esse P sai da integral. Então ficaria P, integral do volume inicial até um volume final. Aqui eu tenho a variação do volume, né? Aqui é um ΔV, variação do volume. dV. Então o volume está variando enquanto a pressão é constante. Okay? Nessa expansão aqui do gás. Uma transformação isobárica. E aí, se a gente resolver essa integral em dV, vai ficar V final menos V inicial, limite superior menos limite inferior. Ou seja, vai ficar P vezes V final menos V inicial. V final menos V inicial é a variação de volume, né? Então você tem o trabalho, no caso de uma transformação isobárica de um gás ideal, é a pressão vezes a variação de volume, ΔV. Ok? Isso aqui. Volume final menos volume inicial. É por isso que a fórmula do trabalho, nesse caso aqui, é calculado com essa fórmula aqui. E eu posso, se eu tenho o gráfico, eu posso calcular a área sobre a curva. Tá? Essa área aqui representa esse trabalho também. Tudo bem? Então vamos para outra transformação. Agora isocórica. Transformação isocórica. Transformação isocórica. Iso, como eu falei, é igual, significa igual. Córica, aqui tem a ver com volume ser igual, ser constante. Essa transformação isocórica, ela é também chamada de transformação isométrica ou isovolumétrica também, ela tem esses nomes, mas é quando o volume permanece constante. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho o gás, a setinha para cima, o gás está recebendo calor, então a quantidade de calor é positiva, está recebendo. Setinha para baixo seria o gás perdendo calor, ok? Essa é a convenção. E aí, como você tem a curva vertical, né, essa curva do gráfico do gás mudando de pressão, né, a pressão está aumentando, ele está recebendo calor, eu não tenho a área sobre a curva aqui, né? Ou seja, o trabalho aqui é nulo. O trabalho é nulo. Então, não existe trabalho sendo realizado nesse gás, ou seja, o volume do gás ele não modifica, né? O trabalho tem a ver com a variação do volume do gás. Como o volume não se modifica, não tem trabalho, o trabalho é nulo, tudo bem? Isso aqui é uma transformação isocórica, com volume constante. E aí eu posso aqui, por exemplo, aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? Lembra que a primeira lei era a variação da energia interna, é a quantidade de calor, menos o trabalho. Como o trabalho é zero, é nulo, nesse caso da transformação isocórica, o trabalho é nulo, isso aqui é zero. Então a variação da energia interna é igual à quantidade de calor que o gás está recebendo, por exemplo. Então é por isso que eu tenho ΔU igual aqui. Okay? Variação da energia interna é igual à quantidade de calor.
o gás pode estar recebendo calor, pode estar perdendo calor, ok? Então essa é a equação para a transformação isocórica, ok? Então vamos pegar o seguinte. E eu posso também fazer uma análise com relação à equação de estado dos gases ideais, equação de estado, né? De uma situação inicial até uma situação final. Então vamos pegar essa equação aqui de um estado 1 para o estado 2 e aplicar aqui, por exemplo. Então aqui, nesse caso aqui, transformação isocórica, posso pegar P1V1, P1, para um estado de uma pressão 2, P2, V2, P2. Como você tem volume constante, né? Ou seja, o volume é constante, ele não varia entre o primeiro estado e o segundo estado, você pode cortar o volume aqui. Então você vai obter somente essa fórmula, P1, T1, a pressão vai variar, a temperatura também vai mudar, tudo bem? Mas o volume é constante, então você pode cortar o volume antes e depois, e P2, T2. Então a equação, aplicando a equação de estado dos gases ideais, aqui no caso da isocórica, você tem esse resultado, tudo bem? Essa equação aqui, ela é chamada dessa forma, equação chamada de equação, vou colocar assim, lei de Charles Gay-Lussac, é conhecida assim. Então a lei de Charles Gay-Lussac é o nome dessa equação para transformação isocórica, ok? A gente aplica a equação de estado dos gases e obtém essa lei, lei de Charles Gay-Lussac, ok? Então vamos apagar. Vamos agora para a transformação isotérmica. Então a gente viu primeiro isobárica, pressão constante, agora isocórica, volume constante, e a isotérmica quando a temperatura é constante. Então vamos apagar aqui. A transformação isotérmica, quando você tem a temperatura constante, a temperatura não varia, né? Ou seja, o nome dessa curva aqui é uma isoterma, que a gente chama, isoterma. Essa curva aqui. Na verdade essa curva aqui, ela matematicamente é uma hipérbole, tá bom? É uma hipérbole. Uma curva matemática aqui, é uma hipérbole. E qualquer ponto dessa curva aqui, em qualquer ponto, você tem a mesma temperatura. Por isso que essa é uma transformação isotérmica. A temperatura é constante em qualquer ponto dessa curva, ok? Ou seja, você tem uma variação do volume aqui, você tem uma variação da pressão, mas a temperatura nessa curva, nessa transformação é constante. Então você tem uma transformação isotérmica, tá bom? Você pode também aplicar a primeira lei da termodinâmica aqui também, para obter esses resultados aqui. Então, por exemplo, você tem que a energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Como você tem aqui a temperatura constante do gás, se você não, a temperatura do gás é constante, você não tem variação de energia interna, porque a gente sabe que a energia interna ela depende diretamente da temperatura. Se a temperatura não muda, não existe nenhuma variação de energia interna, ou seja, a energia interna é zero. Portanto, se isso aqui é zero, fica a quantidade de calor menos o trabalho, e aí a quantidade de calor é igual ao trabalho, ok? É igual ao trabalho. Aqui eu posso ter também uma expansão, ou posso ter uma compressão do gás também. Mas de qualquer maneira, aplicando a primeira lei da termodinâmica, fica isso aqui, tá bom? A quantidade de calor é igual ao trabalho realizado. Então isso aqui é um isotérmico. Eu também posso aplicar a equação de estado dos gases ideais, também nessa situação da transformação isotérmica, a temperatura constante, e eu obter uma fórmula, por exemplo, você tem dois estados, né, V1, P1 e V2, P2, aqui e aqui. Então você pode dizer que aqui no estado 1, no estado 2, você pode aplicar P1, V1, P1. Igual a P2, V2, P2. Por quê? Porque essa quantidade aqui é constante, NR, né? Então eu posso aplicar em dois pontos dessa curva, temperatura constante.
E como a temperatura é constante, no estado 1 e no estado 2, a temperatura é a mesma, eu posso cortar aqui da fórmula, ok? Posso cortar. O que sobra disso aqui, né, vamos colocar aqui assim, P1 no estado 1, V1, é igual a P2, V2 no estado 2. Ou seja, eu posso escrever genericamente que essa aqui, ó, P vezes V é constante nessa curva. P vezes V é constante em qualquer ponto dessa curva. Ok? A gente poderia imaginar um coeficiente aqui, mas esse coeficiente é igual a 1 para uma transformação isotérmica, tá? Esse coeficiente aqui, o expoente do volume, é igual a 1 para uma transformação isotérmica. Mas de qualquer maneira, em qualquer ponto dessa curva isotérmica, a gente tem essa quantidade constante, né? A temperatura é constante. Ok? Então eu posso aplicar isso aqui. Agora vamos analisar, só um detalhe, vamos analisar essa, só para saber, vou colocar aqui resumidamente, PV é constante aqui na curva isotérmica, isso aqui é chamada lei de Boyle, ok? Então, lei de Boyle, você pode aplicar aqui. E nas outras duas aqui, só para resumir isso aqui, você tem aqui a pressão constante, então V1, T1, V2, T2. Você tinha essa equação, transformação isobárica. Você tinha aqui, só relembrando, transformação isocórica, é o volume constante, então P1, T1, ok? P2, P2, o volume constante aqui na isocórica. Então essas duas equações aqui, eu já havia falado dessa aqui, as duas têm o mesmo nome. É a lei de Charles-Gay-Lussac, ok? Essas duas. E essa aqui é a lei de Boyle, para a transformação isotérmica. Tá bom? E finalmente você tem a transformação adiabática. Na transformação adiabática, o gás não troca calor com o meio externo, não existe troca de calor. Então a quantidade de calor trocada é zero, é nulo. Então quando você aplica a primeira lei da termodinâmica, né, então vai ficar a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Tudo bem? Novamente, pode ser uma expansão? Pode ser uma expansão, aí o trabalho vai ser positivo. Tudo bem? Pode ser uma contração, compressão? Pode, aí o trabalho vai ser negativo. Mas isso aqui continua sendo válido, da primeira lei da termodinâmica, tá bom? E eu posso também encontrar uma lei relacionada a transformações adiabáticas também. Seria isso aqui. P vezes V elevado a um expoente. Esse aqui é chamado coeficiente de Poisson, tá? É constante. Seria isso aqui. Então, na verdade, essa é chamada lei de Poisson, tá? Então vamos colocar assim, lei de Poisson, ou Poisson, né? Tá bom? E aqui o coeficiente não é igual a 1, né? Ele é diferente de 1. Então eu tenho a lei de Boyle, que é transformação isotérmica, essa aqui, e aqui essa lei para transformação adiabática. Tudo bem? Então na transformação adiabática, é importante notar nessa curva aqui, essa curva ela parece, né, a curva da adiabática parece com a curva da isotérmica, mas não são a mesma curva. Né? Aqui na isotérmica a gente tem uma hipérbole, e aqui eu tenho, essa curva aqui seria uma exponencial. Aqui é uma curva exponencial, ok? Então a curva adiabática é mais inclinada em relação, comparada com a curva com a hipérbole, né, da isotérmica, tá? Isso aqui é uma exponencial. Tudo bem? Então pode ser uma expansão ou compressão. E importante lembrar que quando você tem a expansão adiabática de um gás, né,
você tem a temperatura do gás diminuindo, né? Você tem uma expansão, a temperatura diminui. Ou seja, na expansão você tem a pressão diminuindo, tem a pressão, o volume aumenta na expansão e a temperatura ela diminui, ok? Na expansão adiabática, a temperatura do gás diminui. Lembrando que o gás não está trocando calor, ok? A quantidade de calor é zero. E na contração você tem a temperatura do gás aumentando, né? Porque você tem numa contração, você tem a temperatura a pressão aumentando, não a compressão, né? Não a contração, a pressão aumenta, o volume vai diminuindo, né? Você tem o volume diminuindo. Então, como é que a gente pode ver, por exemplo, especificamente essa transformação adiabática numa aplicação do dia a dia? Então, eu tenho aqui, eu vou mostrar, a gente vai primeiro comprimir o gás aqui dentro, tá? Vai ser o vapor de álcool, que eu vou colocar aqui, e a gente vai comprimir e depois expandir, tá? E a gente vai considerar, nesse caso, uma expansão, a gente vai considerar uma expansão adiabática, tudo bem? Porque a gente não pode talvez garantir que não exista troca de calor, mas como vai ser muito rápido, essa expansão vai ser rápida demais, então você pode considerar que, aproximadamente como sendo uma expansão adiabática, tudo bem? Então vamos fazer. Ó, eu tenho aqui um pouco de álcool, tá? Vou colocar álcool aqui dentro. Eu tenho uma bomba para comprimir o gás. Então eu posso colocar um pouco de álcool líquido aqui, só o suficiente para... Deixa eu colocar aqui. E eu vou tirar o excesso para que fique somente o vapor de álcool aí dentro. Ele vai evaporar, começa a evaporar. E eu deixo só o suficiente para conter um certo vapor de álcool. Ok, então colocamos álcool. E aí você deixa ele espalhado dentro da garrafa para que fique só o vapor de álcool, né? Só o vapor de álcool. E aí a gente vai colocar, eu tenho uma bomba, eu vou colocar a rolha, tem uma rolha aqui para fechar esse recipiente. E a gente vai aumentar a pressão, bombeando ar para dentro dele. Ok, então essa bomba aqui. A gente vai primeiro comprimir esse gás, a gente vai comprimir, bombeando. Então a gente percebe que numa compressão, numa contração, a gente aumenta a temperatura do gás. É muito comum você notar a bomba de encher pneu esquentar quando você está bombeando, né? Está enchendo um pneu de uma bicicleta. Ela esquenta porque você está comprimindo, você está aumentando a pressão, aumentando a temperatura. E a energia interna do gás está aumentando também na compressão. E quando você expande, que a gente vai ver a expansão aqui, do vapor de álcool, a gente vai ver a temperatura diminuindo. Então vamos fazer. Vou comprimir, então vou bombear ar para cá, aumentando a temperatura, deixar um pouco mais, e agora vamos expandir o gás adiabaticamente, né, de uma forma adiabática, e porque é muito rápido, então vou considerar que não existe troca de calor. Então você tem vapor de álcool inicialmente e ele vai condensar. Vamos ver. Você tem o vapor de álcool. Então, ó, quer dizer, você tinha vapor de álcool antes, né? Agora você tem o vapor que condensou e aí você consegue enxergar essa nuvem, que é o mesmo princípio da formação da neblina, da nuvem. Você tem a água condensada. Okay? Então essa é a experiência da expansão rápida, né? A expansão adiabática com vapor de álcool, tá bom? Ok, valeu.